Bom, então, e aí, o que que vocês teriam agora a colocar para a gente abrir mais ainda essas correlações? Quem teria algo a comentar, correlacionar? Eu vou comentar rapidinho o que o Helder estava falando, professora, e a senhora também. Eu estava pensando, eu estudo a literatura que é escrita hoje em Portugal, né? E dentre as obras que eu pesquiso, tem uma obra que é uma distopia. E nessa obra, a autora, ela fala sobre, chamada Ecologia, né, de uma autora chamada Joana Bertolo, e ela trata da questão de que na sociedade, né, naquele momento em que a obra se passa, não é datado, as pessoas passaram a ter que pagar para falar. Então, todas as palavras tinham um valor, então você tem que pagar para falar. É claro que é algo absolutamente impensável, né, Uhum. para gente. Então, mas, por outro lado, eu imagino que em algum momento na sociedade também, e eu estava conversando isso quando eu estava fazendo um trabalho com umas colegas, era absolutamente impensado a gente pagar para beber água, né? Então, se a gente em algum momento achou estranho pagar para beber água, né? Também acharia estranho pagar para falar, mas também, como acontece na obra, se atuaria isso e acharia isso perfeitamente normal, né? Em algum momento, claro. E eu acho interessante como, no construir da obra, ela vai tornando isso tão natural para os personagens, né? E a sociedade, e as coisas se tornam tão possíveis dentro, né? Verossímeis dentro daquela história, justamente por algo que para a gente hoje é muito normal, que é a tecnologia, né? Os aparelhos de celular, as Alexas, e, enfim, escutam a gente o tempo todo, né? Sabem o que a gente está falando. Tanto que se a gente aqui está falando, começar a falar de algum produto, por exemplo, uma marca, quando a gente abrir o celular, vai aparecer lá propaganda daquela marca para gente, né? Então, essa possibilidade, né, começa a existir dentro da obra justamente por algo que é factível hoje, que de fato acontece hoje, né? E aí eu fiquei pensando muito nisso que vocês estavam falando, e a senhora falou em algum momento, né, que na fantasia, nos livros não, de Fantástico, né? fantásticos, né, esse limiar entre realidade e ficção também é questionado dessa forma, né? E aí eu pensei nisso, que nas distopias também, né? A gente tem que, a gente acaba sendo levado a acreditar justamente por essa imersão aí do real e esse limiar do real e do ficcional, né? Dentro da obra. É, muito legal, Posso, hein, Helena? posso completar o que a Milena coloca, né? Claro. Porque Aham. ela falou, né, esse comentário bastante enriquecedor, e eu me lembrei quando ela fala do impensável, essa questão do livro dela, que é super interessante, que é objeto de pesquisa dela, de a gente comprar, pagar pelas palavras, e ela falou que é impensável. E me lembrei da obra do Didi Huberman Casca, que ele fala muito dessa questão do inimaginável, que o Aham. impasse da imaginação. E ele fala, ele está falando, né? Quem não conhece a obra, ele está falando sobre os campos de concentração que eram, que eles só aconteceram porque eles eram inimagináveis. Porque nós não podemos imaginar que aquilo pudesse acontecer, aquilo aconteceu. Então, isso foi uma tática dos nazistas para fazer o inimaginável acontecer. E ele coloca que nós precisamos resistir a esse impasse de imaginação. E eu, né, nesse nosso debate aqui, como a ficção ela é criadora de mundos possíveis, né, que foi o que o Helder colocou, a partir desses teóricos que falam do como ser, dessa antropologia especulativa, que vem lá do Aristóteles, né, que o Helder colocou. Ele fala lá, a poesia não vai tratar das coisas como elas são, mas como elas poderiam ser.
E o Saer fala isso. Nós estamos, quando a gente não se limita àquilo que é verificável, nós estamos ampliando a riqueza de tratamento do mundo. Então, voltando, como criação de mundos possíveis, se não é a ficção, então, que é essa resistência a esse impasse de imaginação, né? Então, eu acho que e acho muito pertinente a gente trazer o fantástico para isso, porque às vezes É, não é que é alguma coisa que não é possível, só é algo que não é imaginável, né? é, E a ficção vem nos trazer essa resistência a esse impasse. Acho que aham, abre para tantos caminhos, né? Essa questão que a questão que o Elder coloca, e o tempo todo, do começo da primeira palavra que o Elder colocou, até a última palavra da Maria Rosa, mas criou um borbulhão de coisas na minha cabeça, porque dialoga demais com o meu corpus de pesquisa, que é o Nuno aham, Ramos, né? O Nuno Ramos, ele fala que ele tem paixão pela passagem. É a passagem que ele se dedica, que é onde está esse limiar entre formas diferentes, entre temáticas diferentes. E o Helder trouxe uma coisa, falei, puxa vida, olha, pode ser por aí, né? E o Helder coloca lá que por mais essa língua delirante, né, falando com o Manuel de Barros, essa língua que delira, essa língua que engana, ou falando com Barthes, essa língua que trapaceia, né? Ela se transforma, mas ela não perde o referente. Ela não apaga o referente. E isso me fez pensar muito nesse meu objeto, porque hoje em dia há uma simplificação quando os críticos se debruçam sobre obras contemporâneas que não se categorizam, que não se colocam cabalmente ao lado de categorias, falam, é inespecífico. Ele é inespecífico. A gente não pode falar que ele é isso ou aquilo, ele é inespecífico. Como se esse guarda-chuva da inespecificidade pudesse caber qualquer coisa dentro. Qualquer coisa que não cabe muito bem em teoria, vamos colocar nesse guarda-chuva. E quando o Helder fala, né, mas não apaga o referente, é justamente aí que é o ponto que eu e a Maria Rosa estamos querendo provar na nossa tese, de que no Ramos, por mais que ele esteja na passagem, ele não é inespecífico, porque uhum, o referente, ou seja, algumas características daquela forma, seja do conto, seja do ensaio, seja do material, que é transformado tanto na plástica dele quanto na literária, o material se transforma, a língua se transforma, o gênero se transforma, mas o referente não se apaga. Tem uma resistência aí, algo radical que impede que esse referente se transforma. Então, eu só estou falando isso porque eu estou querendo soltar um pouco as minhas ideias, porque, gente, é, foi tão pertinente para mim estar aqui, que me deu tantos insights que eu queria cancelar a viagem de amanhã e começar a escrever. Mas vamos lá, Maria Rosa. mas eu acho, né, Pri, que são restos. Acho que alguém, não sei, são O Helder restos, falou. não é o referente. Isso precisa ficar claro que não É, é mais. Mas mas restos tem um são vestígio do exatamente referente. vestígios. Não é para cancelar. Não é para Aliás, cancelar. isso que é interessante. Porque se cancelasse, virava o binário de novo. Exatamente, que é uma Como simples, que é, é outra simplificação a é, que recorre a crítica. Trazer é, oposições vazias. é E é verdade. interessante que a gente precisa ampliar, ultrapassar essa simplificação, né? É, Adorei, gente. Isso foi muito é enriquecedor para verdade. mim. Queria agradecer. E daí você vê o Wieser, que é um texto que, se a gente vê, quem é que estuda o Wieser hoje? A gente não Nós vê. vamos estudar na tese, porque agora já está aqui, Então, mas você vê, ele vai falar, trazendo. mas ele é um texto antigo, ele não é atual. E se É. você ver, ele é de 96, né? Porque é esse que o Helder colocou, acho que já é uma versão mais atual, mas o meu é de 96, porque é uma tipo de uma é o livro de original que eu tenho em xerox ainda. Então, ele é original, a primeira edição. Você vai falar, nossa, um crítico de 96, né? É. Ainda tem atualidade? Tem.
Então, esse conceito de atual, ele tem que ser visto radicalmente, como coloca o Agamben, como coloca o Calvino, como coloca o Borges, né? Exato. Que ele está vivo ainda. Então, todos aqueles que permanecem vivos hoje são contemporâneos, É. né? Que é o que me Vou parece falar justamente muito. que fez o Helder, precisamente, na tese dele. Ele estudou o Wieser, né, Helder? Trouxe. É, Eu acho que essa articulação realmente, é uma articulação nova é, que se faz, né? Uma nova exatamente. leitura. Ah lá, E que foi legal a Milena trazer esse texto dela, né, que é um muito. bem atual, porque inclusive cronologicamente, e como esse conceito acaba sendo adequado, né? Muito legal, né? Essa tríade, acho legal. E interessante ser a tríade, né, Zezé? A Zezé que ama as tríades, porque isso é muito pisciano. Hein, Zezé? Fala aí, da tríade que traz quem? Quem é que fala sempre dessa? É o Percy, né? É muito da semiótica. E um não tem nada a ver com o outro. Mas isso parece que é um modelo operatório, né? Tem a ver com o processo. Nenhum processo pode ser binário, de exclusão um do outro, né? Não tem movimento, estanque. Hein, Zezé? Como que você vê a tríade, Zezinha? Então, gente, estou pensando aqui, foi belíssima a colocação do Helder, Rosa, seu texto belo, e essas dúvidas que nós temos sobre a ficção desde sempre, né? Nos cursos de literatura sobre a narrativa que eu dei, e eu tenho muitos PowerPoints, assim, que já estão no meu passado, mas eu me lembro de um dia em aula eu ter dito assim, e agora isso veio à tona, né? Eu disse que a leitura literária, ficcional, contemporânea, não permite mais lê-la sob a fórmula do como ser. Eu disse isso. Eu disse e tentei provar, né? Porque a gente já estava lendo Agamben, lendo a questão da potência, da linguagem, a negatividade da linguagem, né? E lendo também esse agora da linguagem, não da língua. Tanto que na literatura de infância, um ponto importante que eu destaco é que a língua se afasta na infância, entendida como espaço, como origem da criação. Né? E como espaço, não há mais, e Helder falou, sequência, né? Referentes e nem referência. O que há é apenas um tempo instante, o intervalo, e que Machado chama, que eu gravei já dos tempos áureos, o resto dos restos. Uhum. Eu sempre tive essa frase de Machado nos cursos que fizemos no doutoramento, que era resto dos restos. É isso aí. É a ficção que deixa o resto dos restos. Mas ela não tem tempo. O que ocorre, a meu ver, posso estar até enganada, mas já tem uma certa solidez nessa minha reflexão. É que na ficção, esse algo mais está em sendo. Ele está por isso que Helder falou, ele está em processo.
E é exatamente, repito, por estar em processo, que esse imaginário deixa de ser o brincalhão, o fugidio, não é? Para ele ser uma lógica, para ele receber a logicidade de um pensamento, de um eu, que eu passo a ser nesse discurso. E aí este eu assume uma primeiridade persiana perceptiva, aberta, livre, espontânea e fenomenológica. Aí está a questão que eu coloco para nós pensarmos. Enquanto essa palavra que vem do imaginário, solta e, né, perdida, por não ter mais referente, ela deixa de ser aquele objeto dual cartesiano para receber subjetividades, novos sujeitos, novos outros. E esses novos outros só são apreensíveis se eu, como leitor, sou um desses eus. Senão eu não sei o que eu li, eu vou usar as referências do objeto. E o objeto já está livre da língua, lembrando novamente. Ela está livre das leis da terceira idade, que a realidade prende, que a realidade significa, né? Por enunciados, por leis, por categorias. Né? Repetindo, em sendo o outro, eu me liberto dessas categorias e volto para a primeira idade, como um fenômeno livre, da lógica da língua. Eu posso dizer, por mim, da infância, que é essa abertura, que é essa origem, né? Essa negatividade. Então, esse jogo, né, terceiro, tirado do segundo, que é a ação da narrativa, a narrativa propriamente dita, mas que retorna ao primeiro, a primeiridade, é o movimento de uma lógica, melhor, é a lógica do movimento imaginativo. Por isso que eu li, não sei quem disse, gente, não sei se Foucault, ou se foi o próprio Barthes, que já era, né, há muito tempo já falou isso, né? A literatura, a ficção não é mais como se, porque ela torna-se fenômeno novo, primeiro, em função de um processo imaginativo que ganha essa liberdade do instante, que é o kairológico, vocês já sabem disso, é o kairos, que passa a governar a ficção. Então, isso eu disse, gente, há tantos anos, mas agora está sendo... Eu sempre digo isso, e quando eu tenho uma dúvida, eu jogo para o meu cérebro, falo, trabalha aí, porque eu já falei isso em algum lugar. E foi numa aula, porque as aulas nossas são uma loucura, né? São icebergs com as pontas levantadas, né? Mas eu entendi o que era ficção. Eu acho que o Wieser fala isso. Ele fala, todas as passagens do Helder aqui falando, né? E do Saer, né? Mas eu me encontro aqui nesse então, fim.
né? Porque Exato. não é que o imaginário vai mais liderar, é o fictício que vai liderar esse presente verbal. Mas eu acho que você está indo um grau acima, viu? Não sei, eu estou sentindo que você está questionando o exercício. Não, E um questionamento muito bem feito, porque, ó, agora que começa a dar um nó. Ela tem razão, se você pensar assim. O Wizard ainda não chegou lá. Ele ainda está preso ao referente. Parece que é verdade. Porque, mesmo falando em restos, a cada vez você volta no vazio. Ele mesmo falou do intervalo vazio. Então, esse intervalo vazio é um ponto importante. E ele, quando você vem para o intervalo vazio, você perdeu o referente, seja resto, ele já não interessa mais. Porque agora ele vai ser habitado por um novo eu. Muito bem, Zezé. Esse novo eu, que é agora o leitor, ele vai criar correlações e referências que não precisam ter, elas não têm necessidade de ter nada a ver com aqueles pontos de partida, porque não há mais ponto de partida. Acho que é isso que a Zé está falando. Não há mais origem. Portanto, eu não posso mais falar como ser. Como ser o quê? Porque como ser, esse ser é um referente. Como se fosse verdade, mas não é. Tá vendo? Então, acho que dizer como ser é mesmo ainda ainda não chegou bem lá, porque a ficção não tem mais como ser. Isso é anulado, porque como ser ela está partindo de um referencial. E qual é esse referencial? A verdade. Olha, gente, é para falar assim, olha, isso não é verdade, é como se fosse. Não, não pode ter mesmo. ter mais. Eu acho que o que a Zezé coloca, pensa bem, ela é um questionamento ainda ao processo, à lógica desse processo, que ainda é um grau acima do que o Iser colocou. Não acha? Isso. Eu Agora acho que a Beatriz tem essa fala na leitura do romance, eu me lembro. Nós estamos lendo limiares. E sabe o que eu lembrei também? O nosso estudo sobre o conto Cara de Bronze, porque ele vai bem nesse lugar. Porque o Cara de Bronze, sendo aquele personagem, aquela figura fantasmal, né, que você fica à espera de saber quem é de fato, vamos colocar aqui muitas aspas, e você nunca chega, ele meio que materializa esse nada, né? Ele materializa esse espaço que é do imaginário e que ele não vai ser ocupado por nenhuma das conjecturas que os outros personagens fazem sobre ele, ou que criam de linguagem, o que ele falaria em determinado momento. E aí, em dado momento do conto, o próprio narrador, né, a gente tem ali vários narradores, mas o narrador em terceira pessoa vem e diz: essa história aqui não é sobre a história que você está esperando, que você quer ocupar com essa realidade, né, desse mundo externo. Então, do Grivo saindo e buscando a moça para que, né, chegasse na fazenda e você conhecesse de fato as aventuras do Grivo, que é o que se espera, é o que se conecta com esse fora, não sei se a gente pode dizer assim, mas esse espaço do nada, que ele não é preenchido, mas ele existe como imaginário, eu acho que ele traduz assim o que o Wieser fala. O que o Wieser fala não, né? Mas isso que a gente está discutindo aqui desse espaço que não pode ser ocupado, senão ele vai se transformar nesse outro, né? No esperado, ou nesse real, ou num simulacro, né? Desse real. E aí eu acho que mora a poética do Guimarães Rosa, que se desloca ou descola daquele tempo cronológico em que ele foi encaixotado, né, da segunda fase do modernismo, e aí você tem os romances regionais, aquela coisa toda, né? Ele faz o contrário, ele meio que inverte essa lógica, né? O que é regional? É o que não pode ser dito, o que não conseguiu se chegar dessa linguagem, né, que nem a Zezé estava falando. Enfim, aí o que eu tinha pensado mesmo foi exatamente isso, assim. Eu questionei um pouco desse como se fosse, eu fiquei inclusive confusa com esse conceito, porque parece que ao longo do texto ele vai negar isso, essa dualidade, porque ele começa o texto
falando dessa relação tríplice, mas no final do texto, então você vai lendo e você fala, ué, mas acabou no como se. Então, como se é o oposto, né, do que se, né, da realidade, enfim, seria uma outra realidade que ocupa o lugar dela, mas então não é isso que é a ficção, né? Tanto que o Rancière fala da questão do vaqueiro, né? Do narrador do sertão, né? Ou seja, o Guimarães Rosa e outros tantos, eles não são narradores ou autores do sertão porque eles viveram nesse sertão. Eles são porque eles vão recriar um sertão, aliás, recriar não é a melhor palavra, mas eles vão, enfim, criar uma possibilidade e não vão preencher, eles vão deixar a lacuna ali, né? Então, e o sertão é isso, é o que não se pode dizer sobre ele, porque ele é um mistério, ele é algo, né, que está sendo construído, está no vir a ser e no sendo do texto, né? Então, eu fui pensando mais por esse lado. É no em sendo aquilo que é e não sendo o que não é. Olha a dubiedade, né? Porque pensemos assim, se não se trabalhar esse linear de uma lógica presentificada, né, no texto, você não tem a abertura da leitura, pensando no leitor, né? Todos os leitores, cada um relerá em seu tempo presente. A grande questão é tornar o texto um fenômeno de presentidade, abri-lo para o interpretante, aí é Persiano, abri-lo para o interpretante do fenômeno que busca ser um novo terceiro, ganhar a logicidade interpretante, que para Peirce é a significação. Melhor dizendo, é a significância, já é um processo de interpretantes, né? Mas, tirando Peirce, a grande questão é a presentificação do texto. Torná-lo em sendo aberto a toda e qualquer leitura ficcional, que não tem que responder mais àquela pergunta, o que o texto diz? Não há mais historinha, né, para contar, mas há N histórias possíveis para serem ficcionalmente geradas, né, nessa difusão do imaginário, que agora é um espaço vazio. Exatamente. Esse espaço vazio é em Machado o resto dos restos. Perfeito. Isso mesmo. Posso só ler um pedacinho? Tá? Eu acho que o que a Zezé começou fica muito claro. Tá? O meu, na página 27, tá? Aí a minha edição é a primeira. Tá? Ele diz o seguinte: o como ser assinala que o mundo representado deve ser visto como se fosse um mundo, ou seja, e não necessariamente, né? Sem que seja retratado como tal. Então, é necessário manter certo grau de designação para que o mundo possa se transformar na condicionalidade intencionada. Eu acho o seguinte, acho que alguns buracos no que o Weiser coloca, tá, que dá para a gente fazer o salto, mas ele não necessariamente ele fez, porque ele estava preso a determinadas teorias e determinadas obras que ele estava fazendo análise, né? Depois ele vai pegar a questão do jogo mais para frente, mas ele não foi além, tá? E aí, mas ele deixa uma brecha. Essa é uma brecha. A outra brecha que ele deixa, que é a questão, né, da seleção e da combinação. Tá? Por quê? Porque é a seleção e combinação que vai levar para um elemento transgressivo. Tá? Então, a partir do momento... e aí, olha, o exemplo que a Maria Rosa deu, do Entre Santos, perfeito. Por quê?
porque ele está entre. E só a gente lembrar daquele texto do Deleuze, onde ele coloca que tudo aquilo que está entre, ele vai admitir sempre uma ambivalência. Ele vai admitir duas possibilidades, nunca apenas uma. Então, o Entre Santos, né, naquela fala, né, lá do vigário, ou seja, é humano ou é santo? Né? Então, ele fica, o texto traz essas duas possibilidades. Tá? E, além disso, ou seja, dessa ambivalência, né, eu acho que assim, como a ficção, tá? E se nós lembrarmos, né, daquele outro texto da Partilha do Sensível, tá? Como o Rancière vai colocar, né? Ou seja, que a gente precisa transformar, né, o real em ficção para que ele possa, tá, ter uma função. Tá? E o exemplo que o Helder trouxe, né, do Bispo do Rosário, né, ele fez um manto de restos, de cacos. Né? Então, ele faz aquele procedimento que o Seligman coloca do anarquivamento. Ele é um anarquista, um anarquivador. O manto é uma representação. Aquelas imagens, né, que também a gente tem, aquelas fotografias das imagens, né, no quarto dele, enfim, nas obras, todas trazem esta relação. E aí, qual é o procedimento que ele fez? Seleção e combinação. Seleção do quê? Das coisas do mundo, né? Que tem tampinha de refrigerante, tem retrato de Miss, ou seja, tem resto de pano, ou seja, tem tudo, resto da onde? Do mundo, né? Resto do que ficou do real. Só que ele combinou transgressivamente. E a partir dessa combinação, então, dessa relação, né, da seleção e da combinação, e tendo um olhar transgressor, porque ele vai falar que vai ficar para o leitor, tá, estabelecer esse procedimento. Então, ou seja, é esse procedimento que a Zezé acabou de colocar da leitura aqui do texto. Então, o texto ele traz algumas brechas, mas não necessariamente ele colocou alguma coisa nova, né? E mesmo o que, assim, eu trabalhei com esse texto há muitos anos. E eu trabalhei por causa da tríade, né? E da tríade, o que interessava é naquela relação entre o fictício, o imaginário e o real, para trabalhar com o quê? Com dois processos criativos de narrativas, que era a narrativa do texto jornalístico e a narrativa da telenovela. Por quê? Porque naquele momento, tá? Na década de 90, havia um trânsito muito grande. Né? A telenovela era notícia no telejornal, tá? E o telejornal pegava as coisas da telenovela. Então, ali, tá? O texto, para mim, serviu muito para estabelecer esses elementos, como eles estavam ali. Tá? Agora, a partir do momento, né, que a gente foi fazendo as outras leituras, ou como ser, e mesmo essa relação triádica, ela só vai funcionar a partir do momento que a gente tiver um leitor de fato, assume o eu e vai selecionar e combinar de uma forma transgressiva. Então, eu acho que isso vai norteando, né? E tudo também, né, pensando nessa fluidez das fronteiras. Né? Então, nessa fluidez, nesse estado limiar, entendeu? Nessa ideia, né, de que a gente vamos trabalhando, né, ou seja, com uma série de elementos presentes no texto literário, tá? Que vai, ora ele tem um peso para o real, ora ele vai transformar isso que vem para a literatura em ficcional. Né? Então, acho que estaria mais ou menos pensando nisso, nessa relação. Tá? E como que o texto, assim, eu acho o texto assim, muito rico, muito importante para fazer com que a gente repense. E acho que a colocação da Zezé, ou seja, ela já propôs para nós, olha, vamos repensar isso. Né? Essa questão do como ser, porque o uso da palavra no dia a dia, né? Como ser, tá? Então, ao invés de você construir metáforas, você acaba construindo comparações. Daí a diferença. E o literário vai trabalhar com metáforas e não com comparações. Né? Então, Seria mais ou
menos por aí, né? Eu só queria completar o que você disse, e jogo para vocês também pensarem, que o como ser não é perdido, ele não fica de fora, e nem é negado. Ele entra nessa nova correlação, porque agora são correlações que são processadas sobre o como ser. Ele é um elemento de reordenador desse novo interpretante, sabe? Mas ele entra para ser questionado, né? Para, vamos dizer, corroborar com a nova interpretação. Uma coisa também importante é ver que aí o que é leitura, né? O que significa leitura nesse quadro de limiares, né? Ele está mostrando também que a leitura terá de operar nesse instante presente, né? Esse eu é o leitor transformado, o leitor metamorfoseado. E se ele, repito, vou dizer por mim, se ele não se converter nesse fenômeno em aberto, ele continua no como ser, comparativamente. E ele imagina que leu a ficção, e não leu. Ele não converteu o código. Isso, ele terá que converter os códigos para chegar ao novo interpretante. É. Está claro isso para vocês? Essa conversão de código é fundamental, mas como fenômeno de um novo espaço, de um intervalo, de um vazio lógico. Eu acho que é isso, Zezé. Eu acho que na verdade, como a Beth também colocou agora e muito bem, eu acho que é isso. A gente tem que rever toda essa parte que ele fala de tal como ser, que é um longo parágrafo, para a gente entender. Agora, que ele não foi mesmo muito feliz nisso. Isso não dá para dizer. É um ponto questionável, sim, né? E eu acho que isso que a Zezé coloca, e que ele próprio colocou no outro lugar, que é o intervalo vazio, isso que tem que ser explorado, ele não entrou nesse lugar, né? Então, parece que esse é o ponto mais questionável da reflexão dele, né? Então, deixa eu só ler um trechinho, Rosa. Olha, Está lendo como ser? Que eu o estou aqui, como ser. mas tem Isso, na tanta página coisa. 28, tá? Aí Página da 28. edição antiga, o como ser. O como Tá. ser, no meio do parágrafo, provoca, portanto, um ato de representação dirigido a um determinado mundo que não se relaciona nem subjetiva, nem objetivamente com as referências. Em vez disso, ocorre uma dupla transgressão de limites do mundo do texto e do difuso do imaginário. Tá? E aí ele vai no parágrafo de baixo, ele diz o seguinte, né? O mundo representado no texto, enquanto produto do fingir, resulta dos atos de seleção e combinação. E não tem nada de idêntico ao mundo dado. O mundo do texto permite, portanto, que eles sejam vistos, e que por eles sejam vistos os dados do mundo empírico por uma ótica que não lhe pertence razão, pela qual constantemente pode ele ser visto de forma diversa do que é. Então, eu acho que ele vai deixando assim, né, possibilidades da gente fazer uma outra leitura, né, aí relacionada com essa questão do como ser. E ele fala, só para finalizar, se a ficção do como ser provoca atividades de orientação e de representação nos receptores e, portanto, desperta reações, é de se perguntar em que medida o mundo irrealizado do texto possui efeitos retroativos sobre os receptores, a partir da representabilidade por ele estimulada. O como ser condiciona apenas a transgressão de limites, e aí ele vai fazer a pergunta, do mundo posto entre parênteses, ou também a atividade provocada pelos receptores. Então, eu acho
que a gente, né? Ou seja, ele abre essa possibilidade, né? Fica E eu acho que rodeando, né? dessa possibilidade, né, que a gente tem essa, ou seja, outras teorias que nos ajudam, a entender melhor esses atos de fingir, porque tudo está relacionado aí com os atos de fingir. Então, acho que é nessa direção que vai caminhando, né? Até a palavra fingir também não é É, boa. Tá vendo? também. Fingir. Quer dizer, eu finjo que eu sou um mundo, mas eu não sou, gente. Então, é uma palavra muito que ele usa lá, mas que hoje ela não é boa, né? Não se adequa mais. Ela entra num paradigma de verdade e falso, que é o quem falou, que é a Bia, que ele acaba, em algumas colocações, voltando contrariamente ao que ele disse, volta para um binário disfarçado, né? Porque não é um ato de fingir, é um novo ato, um ato de criar uma realidade, né? Que não está fingindo, ela não é como ser, ela é uma outra mesmo, e ela tem que ser vista como primeira, e não derivada de uma outra. Eu acho que esse é o ponto mesmo, crítico para a gente, muito bom. Eu acho que isso é ler um texto teórico, não é a gente ler, tentar entender e depois querer transferir, mas é olhar e falar, poxa, mas espera aí, né? Porque a gente sente, eu senti algo, mas eu não levei a sério. Parece que às vezes ele fica muito querendo estabelecer passos, né? Organizar, né? E aí isso fica meio mecânico, entendeu? Primeiro ato é transgrido, o segundo eu faço isso, o terceiro eu faço isso. Quando tudo é junto, né? Mas o que eu mais gostei, que a Zezé falou, foi isso, que a cada vez você volta para o zero. Então, esse lugar ele tem que ser ocupado de novo por um eu, que no caso agora é o leitor que vai ocupar esse lugar. Mas esse lugar não traz referências prévias, né? Ele outra vez é um novo lugar, um novo espaço. Lembrando, desculpe, lembrando o Benveniste, que traz os termos pessoais, né? Como termos abertos sem significado. São os pronomes, né? E tanto o pronome do caso reto como do caso oblíquo, que acabam perdendo o referente. Eles ficam abertos a uma ação outra como referente. Ou seja, o referente é anulado mesmo. O texto fica espacializado, desfeito, entregue a uma transgressão do espaço, não mais do tempo. Porque o tempo será recriado, né? Ele é resultante dessa espacialidade nova. Olha, o texto, melhor uma... dizendo, para fechar, é o texto que dá agora as normas, as regras. Eu falei isso lá na nossa festinha lá, da textualidade. É a textualidade que dá essas regras. É o grande espaço que é o texto. E não mesmo, é mais olha, agradável. lembrando, ou seja, a questão, né, quando você coloca a questão do eu, esse eu que assume é o leitor, é o que o Barthes colocou, ou seja, a morte do leitor para o nascimento do leitor, a morte do autor para o nascimento do leitor. Então, ou seja, é essa voz agora que entra nesse espaço da textualidade. Então, se a textualidade ela é considerada como um espaço, quem vai entrar, quem vai fazer a seleção, a combinação e a transgressão é o próprio leitor. Então, eu acho que é nessa relação, né, que a gente começa a estabelecer e situar a ficção, ou seja, porque e situar o literário, né? Aqui, que a nossa questão está situando o literário, né? Para ele ter uma função e ter
também, porque ele tem que ter, né, uma função e tem que ter uma especificidade. Então, eu acho que são nessas relações, né? O interessante também, Beth, é que algo que eu li nesses dias estudando aqui, achei muito. Eu adoro Roman Jakobson, né? Nós aprendemos em 69, né? O que é muito útil pensar é que essas, vamos dizer, novas regras, né, dadas pela lógica do imaginário, elas são, melhor, elas são entregues às funções de linguagem. Olha, gente, que coisa maravilhosa. Aí é que está a nossa segurança para falar disso. Sim. Elas são entregues às funções da linguagem, que Jacobs ampliou com a poética. E com a poética, cada uma delas está também voltada para essa poética. Né? Espera aí, agora eu estou pensando uma coisa. Falei, nossa, o que me incomoda? Fingir, tá? Quando eu falo como ser, eu estou pensando em fingir, tá? É um simulacro. Eu estou fazendo isto como se fosse aquilo. Isso significa o quê? Representar, não apresentar. Essa é uma diferença, né? Quando eu digo como ser, eu estou criando um simulacro no lugar de outra coisa, certo? Estou representando. Agora, a ficção, a gente não vive falando que ela não representa mais? Ela apresenta um outro real, que é real ali. Não é como se fosse outro, é ali presente. Muda tudo. Esse é um ponto. Isso aí não pegava bem para mim, falar fingir. Mas é coerente com o que ele diz. Mas não é mais, se você olhar agora com os olhos, especialmente da potência, né, do Adão, desses filósofos contemporâneos, isso aqui está. E nem que são os filósofos, né? Se você olhar o texto literário. E a Beatriz pegou a coisa que é melhor para isso, mesmo que é o cara de bronze. É isso. Quer dizer, sempre não é como ser, porque como ser é o quê? Não tem nada nesse lugar do como ser. O que tem é o nada. Aliás, aí volta para o Rancière. Por isso a ficção à beira do nada, né? Exatamente esse lugar, que não é o como ser, porque não é um simulacro. Então, acho que está certo, né? Simulacro é estar no lugar de um outro. Estar no lugar de um outro é representar. Ora, se a gente vive dizendo, a gente não, né? Os teóricos dizem, a ficção não quer representar, ela quer um outro ponto, ela quer apresentar, tornar presente, apresentar. Então, não há mais fingir, não há simular. Não E é? aí está a contemporaneidade, né, Rosa? Essa apreensão, saber apreender o tempo no instante do presente, da apresentação, não é? Porque no Cara de Bronze, Beatriz e eu vimos que ninguém fica sabendo se, não me lembro mais o nome do filho, se foi ou não foi buscar a noiva, sabe? O Grivo, né? É Grivo, né? Se foi ou não se fica sabendo se ele foi, porque torna uma ficção em sendo inapreensível, né? Tal como é inapreensível a gota de orvalho, que só desaparece ao primeiro raio de sol. Mas foi, e não é mais. Mas foi. Né? Então, o Cara de Bronze exatamente mostra essa apreensão desse presente em apresentando-se ficcionalmente, criando um tempo referencial para cada leitor. Então, Zezé, porque ele vai trabalhar, importa ele trabalhar, não importa trabalhar se foi ou se não foi, importa no texto o processo de construção, o procedimento, a criação, o processo. E aí é esse processo
do fictício, ou seja, da ficção, que vai ficar entre, ou seja, não posso afirmar, não, não aconteceu, não, aconteceu. Ele vai ficar sempre nessa ambivalência. E a ambivalência que a gente vai trabalhar, né, com a questão da potência, a potência de ser e de não ser. Então, são nessas fronteiras fluídas, né? Ou seja, do poder ser, dessa possibilidade. Né? Eu não usaria mais, Beth, a palavra fronteiras, porque ela é dual, mas usaria as instâncias mesmo, né? Porque o discurso é que dá as normas, é a discursividade que dá. Sim. É importante pensar também linguisticamente. A nossa segurança, sabe, gente, eu acho que a nossa segurança está que nós aprendemos a literatura junto à linguística. É esse regrado funcional de um processo, né, discursivo. Né? É ele que nos dá essa segurança de comprovação, que está na ação da leitura da secundidade. Que a leitura é a segunda, só que ela fica em jogo entre ser primeira e chegar a ser outra, terceira, no sentido simbólico. Quer dizer, vocês poderiam perguntar, e o símbolo? Se a gente não usa uma simbolização, ninguém entende, estou falando não sei de quê, né? Mas esse retorno da primeira idade para a terceira idade sai de uma realidade de secundidade. Só que essa secundidade está nas funções de linguagem. E se desenvolver, tem outro discurso em cima, mas essa não é para hoje. Só para vocês pensarem que existe, sim, um pilar firme e fixo de representação das funções de linguagem. Porque elas é que montam esse processo, né? que alcança a potencialidade. Mas o que eu estava falando não era isso. É a questão da representação como simulação. É isso que é outra coisa. Funciona, entendeu? Porque, então, o ato de fingir leva a você pensar isso, não é? Eu finjo ser uma coisa, tem uma coisa no lugar da outra. Isso é representar, tá? Mas a ficção, ela não quer mais representar, ela quer ser. Isto, esse é um ponto mesmo, né? É o que Pessoa fala, né? O poeta é um fingidor, me ajudem, que finge aquilo que deveras sente. Que deveras sente. Você vê que tem coisa aí, né? Agora, imagina você pensar isso, como a Pri falou, como resistência. O que resiste? O que resiste não é o que está representado, pode. O que resiste é o esvaziamento da representação. Então, a coisa é bem mais complicada, né, Priscila? É muito mais desafiador. Porque quando você fala que algo resiste, tem que ser algo concreto. Resiste. Aliás, o Agamben, outra vez, vai fazer isso quando ele pega o Deleuze. E vai mostrar que o conceito de resistência para o Deleuze ainda ele não chegou até o fim, né? Ele parou no meio, porque ele tinha aqui um grau a mais. E aí o grau a mais que ele vai é o lugar da potência de não. Esta é a resistência. Nossa, foi ótimo. Zezé, você foi ótimo. Você que deu a cisão, não é? Foram tantas aulas, né, que a gente sempre fica o resto dos restos, né? Poder... não falei direito lá na aula, agora estou falando melhor. Não é? Mas vocês não acham? Às vezes é que hoje revirou o jogo. E aí ficamos todo mundo achando. Mas é isso que é, né? Eu acho que um grupo de pesquisa é isso, né? Não é, você cria o incômodo, e é um incômodo de reflexão, que é sempre bem-vindo, né?
porque leva você a pensar melhor, né? E para isso também você lança a mão de outras ferramentas, né? Assim. Nós somos, assim, revistas como complexas, né? Mentes complexas, né? Mas a gente sabe sair, né, do nó que cria. Só que depois vem outro nó, e outro, né?